Fala, galerinha da turma ITA. Gente, segunda aula nossa de equações trigonométricas, hein? Vou te ensinar umas resoluções bem bacanas, tá? Uns artifícios bem legais para a gente resolver alguns tipos de equações. Primeiro, as equações do tipo A seno mais B cosseno igual a C. Nós temos dois métodos, beleza? O primeiro vai ser o método da tangente do arco metade. Galera, a gente transforma essa equação aí numa equação do segundo grau em outra variável. O que nós vamos fazer? Olha que bacana. Nós vamos chamar a tangente de x sobre 2 de uma letrinha t, perfeito? Então eu vou ter, olha, que o seno de x é 2t sobre 1 mais t2 e o cosseno de x é 1 menos t2 sobre 1 mais t2, perfeito? Substituindo na equação original, olha o que vai acontecer. Nós vamos ter a vezes 2t sobre 1 mais t2 mais b, que multiplica 1 menos t2 sobre 1 mais t2, perfeito? Igual a c. Tirando o mínimo, que é 1 mais t2, nós vamos ter, olha, 2at mais b menos bt2 igual a c mais ct2, perfeito? Vamos passar todo mundo para o lado direito. Então, ó, colocando alguém em evidência, c mais b, que multiplica T2, menos 2AT, menos B mais... Olha que doido, gente, que legal. Menos B menos C. Repara, eu vou pôr aqui em evidência, tá? Uma coisinha para a gente ganhar um tempinho aqui, olha. Menos C igual a zero. Perceba, eu passei todo mundo para o lado direito, então na verdade ficou C menos B, mas eu coloquei o menos em evidência, tá? Por quê? Para te mostrar uma coisa bem legal aqui agora, na hora de fazer o delta. Por quê? Essa equação do segundo grau, né, na variável t, ela vai ter raiz quando o delta dela for maior ou igual a zero. E na hora que eu faço o delta assim, olha se ficou legal. 4a2, né, b2, menos, então vai dar mais 4ac. Então eu tenho b mais c, b menos c. Perfeito? Opa! B menos C. Show? E aí o nosso delta, ele dá 4A2 mais 4B2 menos 4C2. Então, para essa equação ter solução, nós precisamos do delta maior ou igual a zero, o que vai me dar A2 mais B2 maior ou igual a C2. Hein? Essa é uma condição para que a nossa equação tenha solução. Legal? Agora, o que é bacana? Ao fazer a mudança para a variável t, ao invés de eu resolver uma equação trigonométrica, eu resolvo uma equação do segundo grau, né? Uma equação do segundo grau bonitinha. Olha ela aqui, ó. Tranquila de se fazer, ó. Né? Aonde a variável t e os coeficientes são as letrinhas da equação. Agora, existe um segundo modo, vem aqui comigo, repara. O segundo modo é o método do ângulo auxiliar. O que a gente faz, né? Repara, tendo essa equação, eu posso chamar o A e o B, gente, chamá-los de catetos de um triângulo retângulo. Olha que doido. E se esse triângulo retângulo tem catetos A e B, eu consigo achar a sua hipotenusa. Você concorda comigo? A hipotenusa vai dar raiz quadrada de A2 mais B2, perfeito? Então, olha qual que é a estratégia aqui. Eu chego aqui agora, ó, e divido a equação toda por raiz de A2 mais B2. Então, eu vou ter A sobre, olha que doido, olha, A sobre raiz de A2 mais B2, seno de x, mais B sobre raiz de A2 mais B2, cosseno de x, igual a C sobre raiz de A2 mais B2. Perfeito? Pelo triângulozinho retângulo, olha que legal. Eu sei que o cosseno de alfa, ele é A sobre a raiz de A2 mais B2. E o seno de alfa é B sobre a raiz de A2 mais B2. Então eu posso voltar na equação original, ó, e substituir esses caras por cosseno e seno de um ângulo dado, o ângulo alfa, que a gente vai ter. Tudo bem que ele não pode ser necessariamente notável, mas a gente consegue arrumar. Legal? E aí, olha o que nós vamos ter. Nós vamos ter seno alfa, cosseno alfa, seno x mais seno alfa, cosseno x igual a C
sobre a raiz de A2 mais B2. E aí, esse lado esquerdo é uma função conhecida, seno A cosseno B cosseno A. Isso aqui é seno de x mais alfa igual a C sobre raiz de A2 mais B2. Agora, claro, né, gente, uma coisa legal, uma condição de existência para essa equação ter solução, ó, como isso aqui é um seno, esse cara aqui em módulo, olha, C sobre raiz de A2 mais B2 tem que ser um cara que está entre menos 1 e 1, concorda? Porque ele é um seno. Então, o módulo dele, vamos escrever aqui, de C sobre raiz de A2 mais B2 tem que ser menor ou igual a 1. Perfeito? Então, olha, vamos resolver algumas equações para vocês verem, né? Qual que é o jeito mais fácil? Olha, o método da tangente é fantástico, porque vira uma equação de segundo grau. Mas aqui também, com o tempo, a gente vai ficar bem tranquilo na hora de resolver. Então, vem comigo, ó. Vamos fazer essa questão primeiro, né, pelo primeiro modo, o modo das tangentes, perfeito? Agora, claro, tem que estar na nossa cabeça direitinho quem é seno e quem é cosseno. Então, isso aqui vai virar, olha, raiz de 3 vezes 2t sobre 1 mais t2 mais 1 menos t2 sobre 1 mais t2 igual a 1. Perfeito? Tirando o mínimo, nós temos 2 raiz de 3t mais 1 menos t2 igual a 1 mais t2. Mandando todo mundo para um lado, olha como é que ficou facinho aqui, olha. Aqui nós vamos ter 2t2, né? Menos 2 raiz de 3t igual a 0. E aí eu posso colocar o t em evidência, isso vai me dar t igual a 0 ou t igual a raiz de 3. Agora, claro, o que tem que estar na minha cabeça? Quem é o t? É a tangente do arco metade, perfeito? Então, olha, tangente de x sobre 2 igual a 0, implica que x sobre 2 é igual a 0 mais κ. Bacana? Então, a gente já chama de κ, o meu x é 2κ. E eu tenho também tangente de x sobre 2 igual, tangente dando raiz de 3 é a tangente de 60, que vai ser π sobre 3. Ou seja, né? Opa, deixa eu colocar aqui o raiz de 3. Raiz de 3. Perfeito, galera? E isso aqui vai dar x sobre 2 igual a 60, que é π sobre 3, mais κ. Ou seja, o meu x, ele vai dar 2π sobre 3 mais 2κ. Fizemos, né, utilizando o método das tangentes, perfeito? Tem que estar bem grudadinho na nossa cabeça essa ideia. Agora, vamos fazer pelo arco auxiliar. Olha, qual que vai ser o triângulo retângulo que nós vamos montar? Observa comigo, gente. Eu vou montar um triângulo retângulo, vamos montar um direito, né, gente? Olha que doido. Cujos catetos, retângulo, hein? Cujos catetos são raiz de 3 e 1. Poxa, com um pouquinho de paciência, a hipotenusa é 2 e você sabe que esse ângulo aqui é de 30 graus, que é π sobre 6. Perfeito? Então, repara, pegando a minha equação e dividindo todo mundo por 2, eu vou ter, vamos colocar aqui assim, ó, segundo modo, né? Eu vou dividir todo mundo por 2. Eu vou ter raiz de 3 sobre 2, seno de x, mais meio cosseno de x igual a meio. Raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30. Então, eu tenho, ó, cosseno de 30, seno de x, mais seno de 30, cosseno de x, igual a meio. Perfeito? Isso aqui é seno de x mais π sobre 6, igual a meio. E aí, vamos comigo. Quais são os ângulos cujo seno dá meio? Primeiro caso, nós vamos ter, colocando em azul, ó, x mais π sobre 6 igual ao próprio π sobre 6 mais 2κ. Cancelando, o que me dá a primeira resposta, 2κ, que a gente já tinha descoberto. Ou eu vou ter x mais π sobre 6 igual. O segundo cara cujo seno dá meio está no segundo quadrante, que é o 5π sobre 6 mais 2κ. O que me dá x igual, passo para lá, 4π sobre 6
2π sobre 3 mais 2kπ, aonde o k, claro, é inteiro. Percebam que nós chegamos nas mesmas soluções, óbvio. Concorda? Legal? Então vamos lá. Pegamos a segunda. Olha, 3 seno x mais raiz de 3 cosseno igual a 2 raiz de 3. Beleza, o que nós podemos fazer aqui? Primeiro método, vamos de novo fazer agora, primeiro modo, o da tangente sempre, né? Então tem que ficar legal, ó, 3, 2t sobre 1 mais t2, mais raiz de 3, 1 menos t2 sobre 1 mais t2, igual a 2 raiz de 3. Perfeito, gente? Tirando o mínimo, ó, 6t mais raiz de 3 menos raiz de 3t2 igual a 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3t2. Passa todo mundo para o lado direito, tá? 3 raiz de 3t2 menos 6t mais raiz de 3 igual a 0. Legal? Caímos numa equaçãozinha do segundo grau. Gente, olha que lindo. Essa equaçãozinha do segundo grau, só para a gente dar uma melhorada, vamos multiplicar ela por raiz de 3 ou vamos direto, hein? Vamos direto, vamos resolver ela aqui. Na hora que você fizer o delta, vai dar exatamente 0. Olha que doido. Então, o t vai ser igual a 6 mais ou menos 0 sobre 6 raiz de 3. E isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. Perfeito? O que significa isso? Significa que a tangente de x sobre 2 é raiz de 3 sobre 3. Então, quem é o nosso x? X é π sobre 6 mais kπ, aonde o k pertence aos inteiros sempre. Bacana? Essa foi a solução utilizando o método das tangentes. Observa que a gente obteve uma equação do segundo grau com delta zero, né? Agora, se eu for mandar o segundo modo, vamos colocar aqui, segundo modo. O segundo modo, ele é muito legal também, que nós vamos ter, né? Repara, gente, fazendo o triângulozinho. Esse triângulozinho, eu adoro ele, sabe? Eu acho ele muito bacana. E aqui tem uma coisa bem interessante, que se a gente parar para pensar, olha, um cateto é 3 e o outro é raiz de 3. A hipotenusa, gente, dá exatamente 2 raiz de 3, que é o nosso cara lá, o nosso C, né? Então, olha, dividindo toda a equação por 2 raiz de 3, nós vamos ter, tá? 3 seno de x sobre 2 raiz de 3, mais raiz de 3 sobre 2 raiz de 3 cosseno de x, igual a 1. Aqui, racionalizando, nós vamos ter raiz de 3 sobre 2 seno de x mais meio cosseno de x igual a 1. Gente, aqui o grande tchan, olha que legal. Eu preciso de um cara, né, cujo seno dá raiz de 3 sobre 2 ou cosseno. Então, na hora de eu mexer aqui, eu posso escolher qualquer ângulo, sabe? Eu posso trabalhar com esse ângulo ou trabalhar com o de cima. Não muda nada, sacou? Se eu trabalhar com o de baixo, esse meio aqui vai ser o seno. E o de cá vai ser o cosseno. Se eu trabalhar com o de cima, aí a coisa vai mudar. Esse vai ser o cosseno, de lá o seno. Então não tem problema, eu posso escolher. Vamos supor que esse aqui, quem que vai ser esse cara? Né? Esse cara aqui, ó, é o π sobre 6. Então nós vamos ter, olha, cosseno de π sobre 6, bacana? Seno de x mais seno de π sobre 6, cosseno de x, igual a 1. Isso aqui é seno de x mais π sobre 6, dando 1. Ou seja, x mais π sobre 6 é igual a 90 mais 2kπ, o que implica que o x é π sobre 3 mais 2kπ, k pertencente a inteiros. Claro que nós vamos voltar no mesmo lugar, concorda? Então, pera aí, gente, só um minutinho. Aqui eu tinha x sobre 2, isso que tem que tomar muito cuidado aqui, ó. Legal? E aí, na hora que eu mandar o 2 multiplicando, tá? Vamos passar para cá, ó. Vamos escrever cá no cantinho. Vai ter x igual a π sobre 3 mais 2kπ. Tem que tomar cuidado que aqui é tangente do arco metade, beleza? Claro que as respostas são idênticas, né? Ó, essa e essa. Perfeito?
Então tá. Agora o seguinte, olha, vamos trabalhar com outro tipo de equação. E quando eu tenho uma equação desse tipo aí, A tangente mais B cotangente igual a C. A e B números reais. A primeira saída que a gente pode fazer, pessoal, super normal, é o seguinte, é trabalhar apenas, vamos pôr aqui, olha, primeiro modo, é trabalhar apenas com tangente. Eu vou ter, olha, A tangente mais B sobre tangente igual a C. Perfeito? Tira o mínimo e arruma a equação. Nós vamos ter A tangente ao quadrado de x menos C tangente de x mais B igual a zero. Perceba que essa equação tem o delta igual a C2 menos 4AB. E essa equação vai ter solução toda vez que esse delta for maior ou igual a zero. Perfeito? Eu acho que é bem imediata nessa saída. Agora, olha que interessante um segundo modo, que seria eu trabalhar com seno e cosseno. Repara, olha que legal. Ao invés da gente ir para a tangente, a gente trabalha apenas com seno e cosseno. Perfeito? Então, ó, vamos organizar isso aqui. Segundo modo, ó, eu vou ter o seguinte, A seno sobre cosseno mais B cosseno sobre seno igual a C. Tira o mínimo, tá? E deixa tudo do lado esquerdo. Olha a organizada que eu vou fazer aqui agora. Olha, nós vamos ter A seno ao quadrado mais C seno cosseno mais B cosseno ao quadrado igual a zero. Perceba um errinho aqui, não é mais, é menos, porque eu trouxe o C seno cosseno para o lado de cá. Perfeito? Olha que doido, galera. Agora eu multiplico todo mundo por 2. Então eu vou ter, olha, A vezes 2 seno ao quadrado menos C vezes 2 seno cosseno mais B vezes 2 cosseno ao quadrado igual a zero. Jogo aqui agora o truque do cosseno do arco duplo. Eu tenho A que multiplica 2 seno ao quadrado é 1 menos cosseno de 2x, menos C seno de 2x, mais B, aqui é 1 mais cosseno de 2x, igual a zero. Lembra dessa transformação? Né? O arco duplo, perfeito? Então aqui, vamos só dar uma organizada aqui, ó. Eu vou deixar sem o parênteses, vamos pôr aqui o seno de 2x. Olha o que nós vamos fazer. Mandando o A multiplicando e o B, e deixando todo mundo do lado direito, olha, eu vou ter, vamos fazer uma vez, A cosseno de 2x, C seno de 2x, aqui B, mais B cosseno de 2x igual a zero. Deixando o A mais B do lado esquerdo, tá? Mas eu vou mudar todo mundo, olha o que eu vou ter, olha. Eu vou ter C seno de 2x, mais A menos B cosseno de 2x, tudo isso igual a A mais B. Olha que legal. Isso aqui é uma equaçãozinha exatamente da forma que a gente aprendeu no início. Voltando aqui rapidinho, né? Essas equações aqui, ó, que a gente fez pelo método das tangentes ou que a gente fez, perfeito? Pelo método do ângulo auxiliar. Olha que legal. A gente consegue transformar a equação com cotangente e tangente ou de cara aqui em cima numa equação de segundo grau, que é 10 vezes mais fácil, ou a gente pode trabalhar aqui também, tá bom? Percebam comigo quanto que isso aí vai ser útil, né? Então vem cá, ó, vamos fazer aqui a nossa primeira. Tangente x mais cotangente x igual a 4 raiz de 3 sobre 3. Então, primeiro modo que nós vamos resolver, vamos simplesmente trabalhar com a tangente. Então eu tenho, ó, tangente de x mais 1 sobre tangente x igual a 4 raiz de 3 sobre 3. Tirando o mínimo, né, eu vou ter 3 tangente ao quadrado de x igual a 3, perdão, mais 3, igual a 4 raiz de 3 tangente de x. Perfeito? Gente, aqui é 4 raiz de 3, né? Organizando aqui, peraí, vamos deixar isso aqui bonitinho. 4 raiz de 3. Ó, 4 raiz de 3. Então, a equação vai ser 3 tangente ao quadrado de x menos 4 raiz de 3 tangente de x mais 3 igual a zero. Equaçãozinha cujo delta dá 12. Então, eu vou ter tangente de x igual a 4 raiz de 3 mais ou menos 2 raiz de 3
sobre 6. E aqui eu tenho duas soluções, raiz de 3 e raiz de 3 sobre 3. Perfeito? E aí, claro, lembra que nós estamos com tangente, e aí vamos resolver. Tangente de x é raiz de 3, isso me dá x igual a π sobre 3 mais kπ. Perfeito? E eu tenho tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3, isso me dá x igual a π sobre 6 mais kπ. Tranquila a equação? Olha se ficou legal a resolução. Porque agora, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos agora resolver trabalhando com seno e cosseno, tá? É o segundo modo. Segundo modo, o que nós vamos ter? Vem comigo. Vamos ter seno sobre cosseno mais cosseno sobre seno igual a 4 raiz de 3 sobre 3. Legal? Tirando o mínimo, né, que é seno cosseno vezes 3, eu vou ter 3 seno ao quadrado de x mais 3 cosseno ao quadrado de x igual a 4 raiz de 3 seno x cosseno x. Gente, na malandragem, o lado esquerdo você está vendo que dá 3 e o lado direito, olha, 2 seno x cosseno x, eu vou ter 2 raiz de 3 seno de 2x. Legal? E aí, isso vai me dar seno de 2x igual a 3 sobre 2 raiz de 3, que racionalizando, nós vamos ter raiz de 3 sobre 2. Agora, cuidado, porque nós estamos achando aqui o seno de 2x. Então, vamos lá. Quem que vai ser o 2x? O seno dando raiz de 3 sobre 2 é o de 60. Então, nós vamos ter π sobre 3 mais 2kπ. E aí, simplificando por 2, eu tenho π sobre 6 mais kπ. Perfeito? Olha como é que ficou legal, né? Agora, o outro caso vai ser 2x igual, né? Eu tenho no primeiro quadrante o π sobre 3. No segundo, o 2π sobre 3 mais 2kπ. E aí o 2x. Então, quem que é o x? π sobre 3 mais kπ. Claramente, k pertencente a inteiros. Legal? Nota que nós caímos exatamente na mesma solução da de cima. Perfeito? Tá, agora vamos aqui para essa segunda. Olha para você ver, gente, por que às vezes a gente tem que ter essa coisinha, né? Olha, resolvendo aqui do primeiro modo, hein? Transformando as tangentes. Olha, tangente mais 1 sobre tangente igual a 4. Organizando, ó, tangente ao quadrado menos 4 tangente mais 1 igual a 0. Perfeito? Caímos em tangente de x igual a 4, mais ou menos. Gente, o delta é 12, então vai dar 2 raiz de 3 sobre 2. Legal? E isso aqui vai me dar 2 mais raiz de 3, 2 menos raiz de 3. E aí, quem é esse cara? Você conhece esse cara? O ângulo cuja tangente dá 2 mais raiz de 3 e o que ela dá 2 menos raiz de 3? Pois é, isso aqui não é um ângulo tão fácil, né? Aqui, ó, você vai ver que é exatamente o 75, que é, e aqui embaixo é o 15, né? O 15 é π sobre 12 mais kπ, e aqui é 5π sobre 12 mais kπ. Mas, Renato, você tirou isso do bolso, cara? Como é que você sabe que é a tangente? Pois é, aí eu tenho que lembrar disso, que não é algo assim tão fácil de lembrar. Para nós aqui da turma ITA, isso será fácil. Concorda? Então tá. Agora, olha para o segundo modo, como é que nós vamos chegar, talvez, de uma maneira mais elegante, né? Então, ó, seno sobre cosseno mais cosseno sobre seno igual a 4. Tirando o mínimo e organizando, eu vou ter seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 4 seno x cosseno x. Ou seja, 1 é igual a 2 seno de 2x. Seno de 2x igual a meio. E aí, vamos nós. 2x vai ser igual. Poxa, seno de 30 é igual a 30 mais 2kπ. Perfeito? Ou seja, o x deu π sobre 12 mais kπ. Ó, Renato, deu igual. Eita, professor, é a mesma coisa. Concorda comigo, gente? E o outro aqui, o que vai ser, né? O primeiro é o π sobre 6. O segundo é o 5π sobre 6.
mais 2kπ. E aí o nosso x vai ser 5π sobre 12 mais kπ, aonde pela última vez o k é inteiro. Perceba que a de baixo ela acabou sendo mais fácil, concorda? Porque não é algo tão normal você ter a tangente de 15, de 75 na cabeça. Perfeito? Então, galera, o seguinte, olha, vou deixar essa de brinde para vocês brincarem. Bacana? Quero todo mundo fazendo. Qualquer dúvida, ó, é só me falar. Legal? Qual método, Renato, eu vou usar? Você que sabe, tá? Qualquer método que você quiser, você pode mandar essa questãozinha. Beleza? Então tá. Então vem comigo aqui agora, pra gente quase terminar essa brincadeira. Olha, sejam A, B, C, equações desse tipo. Como é que a gente resolve equações desse tipo? Renato, você acabou de mostrar aqui pra gente. Pois é, gente, nós temos dois métodos para resolvê-lo. Olha, o primeiro modo, olha o que eu posso fazer. Exatamente aquilo que eu tinha feito anteriormente. Olha, eu multiplico todo mundo por 2, tá? E aí eu vou ter A, 2 seno ao quadrado de x, B, 2 seno x cosseno x, C, 2 cosseno ao quadrado de x igual a zero. Perfeito? Fazemos aquelas mudanças, né? 2 seno ao quadrado, então isso aqui é A, 1 menos cosseno de 2x, B, seno de 2x, C, 1 mais cosseno de 2x. E organizo, né? Organizo a minha equaçãozinha. O que nós vamos ter? Olha que bonitinho. Nós vamos ter A menos C cosseno de 2x mais, menos B seno de 2x, legal? Igual a mais C. Gente, o que eu fiz? Né? Aqui estava igual a zero, não esqueça. Eu multipliquei isso aqui, deixei o A e o C do lado esquerdo e mandei todo mundo para o outro lado, bacana? E coloquei coisas em evidência, né? E aí eu caí naquela equação que a gente já falou, olha, uma equaçãozinha linear, né, bonitinha, em seno mais cosseno. Isso sempre vai dar, agora aqui a gente pode usar o método das tangentes, concorda? Podemos usar o método do ângulo auxiliar, sem problemas. Agora, existe uma outra saidinha, que ela é bem bacana também, sabe? Que tem um truque mágico, que é pegar essa equação, gente, olha que louco, e dividir ela por cosseno ao quadrado de x. Na verdade, né, pode ser cosseno ao quadrado ou seno ao quadrado, mas como é muito mais fácil a gente trabalhar com tangente do que cotangente, a gente divide ela por cosseno ao quadrado de x. Agora, claro que tem que tomar um pouco de cuidado, né? Que eu tenho que olhar quem que vai ser esse x lá na frente. Então, quem que é, o que acontece ao dividir ela por cosseno ao quadrado? Olha que lindo, olha. Eu vou ter A seno ao quadrado cosseno ao quadrado mais B seno cosseno por cosseno ao quadrado mais C cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado igual a zero. Ou seja, isso aqui vai transformar-se em A tangente ao quadrado mais B tangente de x mais C igual a zero. Ou seja, nós caímos numa equação do segundo grau, aonde a variável é a tangente. Olha que bonitinho, galera, né? Não mexe nem com seno e nem com cosseno. E a gente cai numa equação do segundo grau, aonde a variável é a tangente. Claro, né, que nós temos que organizar e vamos achar a tangente. Achada a tangente, a gente acha o ângulo x. Então, nós sempre vamos ter essas duas saídas. Deixa eu te mostrar aqui dois exemplos. Olha, esse primeiro, né, vamos fazer utilizando o método das tangentes, pode ser? Ah, não, Renato, faz o outro primeiro. Pois é, olha que bacana essa brincadeira aqui, gente. O que nós podemos fazer? Olha, primeiro modo, hein? Primeiro modo. Deixa eu apagar aqui. Primeiro modo. Então, vamos lá. Vamos multiplicar ela por 2, tá? Para ter 2 seno ao quadrado menos 2 raiz de 3, 2 seno cosseno, mais 3 vezes 2 cosseno ao quadrado de x igual a zero. Perfeito? Legal. Fazendo a transformação, 1 menos cosseno de 2x menos 2 raiz de 3 seno de 2x
mais 3 que multiplica 1 mais cosseno de 2x igual a 0. Legal? Perfeito? Então vamos pôr aqui o parênteses aqui. Organizando, gente, multiplicando, nós vamos ter, olha, 1 menos cosseno de 2x menos 2 raiz de 3 seno de 2x mais 3 cosseno de 2x igual a 0. Passando todo mundo para o outro lado, 2 raiz de 3 seno de 2x menos 2 cosseno de 2x igual a 4. Legal? E agora divido todo mundo por 4. Olha aonde que eu vou cair. Ao dividir todo mundo por 4, tuft e tuft, eu vou ter, olha, raiz de 3 sobre 2 seno de 2x meio cosseno de 2x igual a 1. E aí, gente, vamos para a malandragem. Ó. Raiz de 3 sobre 2, vamos fazer o cosseno de 30, perfeito? Opa, eu pus de 60, cosseno de 30, seno de 2x, menos aqui, seno de 30, cosseno de 2x, igual a 1. E aqui é seno de 2x menos π sobre 6, igual a 1. O que vai me dar 2x menos π sobre 6, igual a 90 mais 2kπ. Perfeito? Passo para lá, tiro o mínimo. Quem que vai ser o meu x? 2x vai ser igual, manda para lá, π sobre 6 mais π sobre 2, né? Vai dar 2π sobre 3, perfeito? Mais 2kπ. E aí, automático, o meu x vai ser igual a π sobre 3 mais kπ. Essa que é a nossa resposta. Legal? Aqui nós utilizamos o primeiro modo. Agora, né? Olha lá, primeiro modo. Agora, vamos fazer utilizando o segundo modo. Eu vou dividir a equação por cosseno ao quadrado. Olha o que nós vamos virar. E aqui eu vou um pouquinho mais rápido, viu, gente? Por causa do espaço. Olha, nós vamos ter tangente ao quadrado de x menos 2 raiz de 3 tangente de x mais 3 igual a 0. Perceba que isso aqui é um quadrado perfeito. Ó. Isso aqui é tangente de x menos raiz de 3 ao quadrado igual a 0. Ou seja, tangente de x dando raiz de 3. E aí, quem é o x? Qual que é o ângulo cuja tangente dá raiz de 3? É o 60. Ou seja, π sobre 3 mais kπ. K pertencente a inteiros. Boa saída? Bem legal, não é? Olha que doido. Pois é. E se acontecer o seguinte, gente, que é o último caso, olha, e se a nossa equação agora for uma equação bem parecida com a primeira, bem parecida, porém, olha que louco, ao final não é zero, não é homogênea, sabe? Tem uma letra D. Como é que eu faço para resolver esse problema? Gente, duas saídas, né? A primeira, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer aparecer um zero ali. Então, olha o que eu tenho. Olha que mágico essa solução. A seno quadrado, B seno x cosseno x, C cosseno ao quadrado de x, e isso aqui é D vezes 1, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Você concorda? Multiplico o D e passa para o lado de cá. Olha que lindo. Eu vou ter A menos D seno ao quadrado de x, B seno x cosseno x e C menos D cosseno ao quadrado de x igual a 0. Olha que legal, caímos agora na mesma situação anterior. Repara, o primeiro modo, né? Eu posso gentilmente dividir por cosseno ao quadrado, e aí, olha onde eu vou cair. Eu vou cair em A menos D tangente ao quadrado de x, B tangente de x, B tangente de x, mais C menos D igual a 0. Cai numa equação do segundo grau na variável tangente. Perfeito? Ou, no segundo modo, nós fazemos exatamente o que nós fizemos anteriormente. Transformar isso numa equação linear bonitinha, só que com seno e cosseno de 2x. Então, ó, eu multiplico ela por 2, fica A menos D, 2 seno ao quadrado,
B, 2 seno cosseno, mais C menos D, 2 cosseno ao quadrado. Fazemos as mudanças, A menos D, que multiplica 1 menos cosseno de 2x, B, seno de 2x, C menos D, que multiplica 1 mais cosseno de 2x, igual a zero. Sacaram a jogada? Olha que legal, a gente volta sempre para o mesmo lugar. Então, ó, vamos fazer uma continha aqui. A menos D menos A menos D cosseno de 2x, B seno de 2x, C menos D cosseno de 2x igual a zero. Perfeito? Vamos passar, né, todo mundo para o outro lado. Agora, olha que interessante. Na hora que eu faço as contas aqui, eu vou ter como letrinha, ó, A mais C menos 2D. E agora eu vou passar para o lado de lá. Olha, repara, eu tenho aqui A menos D e do lado de lá eu vou ter menos C mais D. Então vai ser A menos C cosseno de 2x menos B seno de 2x. E nós caímos novamente, vamos só organizar, A menos C cosseno de 2x menos B seno de 2x igual A mais C menos 2D, que é a equação linear que a gente já sabe resolver. Sacou a jogada? O grande tchan parece besteira, mas é chamar o 1 que está multiplicando o D em seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Renato, oi, eu acho que eu vou fazer a primeira, né? Que é transformar em tangente, né? Boa ideia para a gente fechar a nossa aula. Olha o que eu vou fazer aqui então. Ó, vamos resolver essa aqui pelo primeiro modo, tá bom? Então, eu tenho, ó, 7 seno ao quadrado de x menos 2 raiz de 3 seno x cosseno x mais cosseno ao quadrado igual a 4 seno ao quadrado mais 4 cosseno ao quadrado. Perfeito? Trago para cá 3 seno ao quadrado menos 2 raiz de 3 seno cosseno menos 3 cosseno ao quadrado igual a zero. Divido todo mundo por cosseno ao quadrado e eu vou ter, dando o pulo do gato, 3 tangente ao quadrado menos 2 raiz de 3 tangente. Opa, cuidado aqui, gente, ó, aqui, né? Repara, menos 3 agora, certinho, menos 3 igual a zero. E aí, deltinha vai dar 12 mais 36, 48. Então, a tangente de x será 2 raiz de 3 mais ou menos 4 raiz de 3 dividido por 6. E aqui nós vamos ter dois valores, ó, 6 raiz de 3 por 6 raiz de 3 dá raiz de 3 e aqui menos raiz de 3 sobre 3. Concordam comigo? Perfeito. Tangente dando raiz de 3. O meu x é 60 mais capi. Tangente de x dando menos raiz de 3 sobre 3. O meu x é, nota, no segundo quadrante, que é o 2π sobre 3, mais capi, com k pertencente a inteiros. Beleza, galera? Pois é, eu dou agora para vocês uma seguinte sugestão, né? Você viu como é que é. Teremos aqui agora o segundo modo e você vai trabalhar essa questãozinha daquela segunda maneira e claramente tem que chegar nas mesmas soluções. Bacana? Galera, é isso aí, hein? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais.